Olá, hoje aqui no Palavra Empreendedora eu quero falar um pouquinho sobre mudanças eficazes. Uma certeza que nós temos é que tudo muda. Nós enfrentamos mudanças constantes na área econômica, social, política, cultural e na corporação também, nas empresas também. Então, o imperativo da mudança é algo que nos acompanha quase que diariamente, né? Nós temos acompanhado esse tempo, né, de grandes mudanças acontecendo numa velocidade muito rápida. E nós temos um dado que aproximadamente 70% das iniciativas de mudança fracassam pela maneira que elas são conduzidas pela liderança. 70% das iniciativas de mudança fracassam pela maneira que o líder conduz o processo de mudança. Como que é isso? Fala assim, às vezes é problema de comunicação. Muitas vezes não é problema somente de comunicação, mas é um problema também de falta de clareza em lidar com as reações das pessoas que receberam aquela informação sobre aquela mudança. Outras vezes, as pessoas acham que problemas das mudanças é um problema de falta de conhecimento. Puxa vida, eu deveria ter passado mais conhecimento, trazido mais dados, deveria ter contextualizado melhor, convencido melhor, trazido uma série de informações, cases de sucesso daquela mudança, e muitas vezes não é isso. Como é que funciona isso? Nós sabemos que há uma resistência natural na forma que você recebe uma informação. Você pega aquela informação, e principalmente nós, que somos latinos, nós muitas vezes reagimos com sentimento àquela informação que foi passada. Você já teve alguma... Vamos pensar dentro da empresa, trazer para dentro da empresa. O seu líder chega e fala assim, olha, a partir de agora, o processo que era A, nós vamos transformar esse processo todo para B. A tendência nossa não é falar assim, puxa vida, eu quero conhecer então como que funciona o processo B. Estou ansioso para conhecer porque é algo que acho que provavelmente vai ser melhor. Não. Você já começa a pensar por que ele está fazendo isso, quais são as intenções dele por trás. O plano B, não o plano A, que eu já estava acostumado, ele vai me afetar em muitas questões. Isso ele vai me prejudicar. Então a tendência no nosso cérebro qual que é? Criar uma rejeição de imediato, sem saber necessariamente o que vem pela frente. E aí existe uma figura muito interessante, que é um raciocínio lógico que diz, eu quero saber o que é essa mudança, porque ela pode ser boa, benéfica, pode otimizar processo, pode ser benéfica para a empresa, benéfica para mim, que é o raciocínio lógico, que é o que vai conduzir o processo, a sequência no processo de mudança. Mas tem um sentimento, tem uma intuição, tem aquele feeling, sabe? Não está me cheirando bem o que eles estão querendo fazer aqui. Tudo isso é um sentimento intuitivo que nós vamos chamar do elefante. Há um elefante pesado que ele senta nesse processo intuitivo e não é tão ágil. Bom, o elefante não é nem um pouco ágil, na maioria das vezes. Pega um elefante e vê ele correndo, você vai ver que... Por isso que eu falei na maioria das vezes. Mas assim, geralmente o elefante ele fica pesado, ele senta e não quer mudar. Mas tem um sentimento racional que diz assim, puxa, mas às vezes é necessário. E quando o líder fracassa, é quando ele vai só pelo sentimento racional. Aí ele tenta explicar, ele coloca um gráfico, ele coloca uma equação enorme na tela, na apresentação dele, ele explica, ele traz dados, ele mostra, ele tenta convencer com uma série de informações para tentar fazer com que o raciocínio lógico das pessoas processem aquela informação e mudem. Mas não. O que acontece? Tem um elefante que ele senta e fica com base no sentimento. Ah, mas eu já sei. Ele quis fazer isso só para baixar meu salário. Ele quer fazer essa mudança só para... Você vai ver, eu vou perder, vai diminuir minha comissão. Ah, eu vou... Gente, não é isso que acontece? Então, se o líder ele não tem essa percepção de que vai ter um elefante que vai sentar e não vai querer mudar, ele frustra, ele fracassa naquele processo de mudança. E como que nós fazemos isso? Né? Como que nós pensamos em agir? Então, primeira coisa, pense que as pessoas vão sentir algo
a partir daquela informação que você vai passar. Então, se você faz uma reunião, só o fato de você falar que você vai marcar uma reunião para comunicar alguma coisa para a equipe, já vai gerar um sentimento naquela equipe. Você já ouviu isso acontecer? Eu conheci uma vez uma pessoa que trabalhava e ela falou assim, por favor, não fale para mim assim, eu preciso conversar com você. Isso já me gera uma ansiedade enorme. É melhor você chegar para mim e já começar o assunto do que você me chamar e falar assim, ó, quero conversar com você depois do almoço. Aquelas 2, 3, 4 horas entre a comunicação e o depois do almoço, no momento que vai sentar, eram momentos de extrema ansiedade, de extrema tensão para aquela pessoa. Por quê? Porque o sentimento intuitivo dela começava a processar uma série de informações fantasiosas. Mas aquela pessoa, ela lidava com isso. Ela falava, puxa, já chega para mim falando. Tá bom. Então eu aprendi a falar assim, então olha, vou conversar com você agora, eu vou falar isso. Já deixava, falava para não gerar esse processo de ansiedade naquela pessoa. Mas então você tem que tomar cuidado com justamente esse processo. Olha, daqui a uma semana nós vamos fazer uma reunião muito importante e você precisa participar porque nós vamos passar uma série de mudanças que vão ocorrer aqui na empresa. Pronto. Você vai ter uma semana de tensão, uma semana, o pessoal já vai começar a mandar currículo, pronto, já vai dispensar metade. Então, num processo de mudança, num processo de comunicação de mudança, então vamos entender que sempre há um lado condutor que até entende a necessidade. Há um lado condutor que até entende aquele conhecimento que você quis passar para a pessoa, para as pessoas que vão ser responsáveis por aquela mudança. Mas existe um lado elefante, que é o lado intuitivo, que ele automaticamente se sente oprimido pela mudança. E sempre você vai ter muitos elefantes dentro do seu time. Sempre você vai ter pessoas que são muito mais intuitivas do que racionais, lógico. Então essas pessoas, elas também têm o poder de atrapalhar o processo racional daquela pessoa que é mais racional. Porque geralmente o intuitivo, ele fala, ele compartilha aquele sentimento, ele acha que não vai ser algo interessante para ele, e ele acaba querendo adeptos para sustentar aquele medo ou até aquele conforto que ele tem no plano A, que não vai querer mudar para o plano B. Então, você que lidera, você que vai fazer um processo de comunicação e de mudanças dentro da tua empresa, dentro do teu time, entenda que as pessoas vão sentir algo e você tem que saber qual que é esse sentimento que gerou naquelas pessoas. Como que a gente sabe esses sentimentos? Perguntando, indo de encontro com aquele sentimento. E você entender, não que racionalmente ela compreende, mas entender o que motiva aquela pessoa a mudar. Então há uma grande diferença e é um caminho que muitas vezes o líder não percorre. Ele vai para o lado do convencimento racional, porque ele já se convenceu, ele já está motivado a mudar. Mas o que ele sentiu anteriormente, ele tem que fazer as pessoas sentirem também. Então nós precisamos motivar o elefante que, com o sentimento intuitivo, sentou e não quer mudar. Então percebam, analisem, você conhece o teu time, você conhece as pessoas, o que elas sentiram e o que motiva as pessoas a mudarem. As pessoas só mudam quando elas têm um motivo, algo maior que elas podem buscar para mudar. Senão fica uma mudança ineficaz, uma mudança com pouca solidez, uma mudança que não vai perdurar por muito tempo. Então pense nisso, quando você estiver fazendo um processo, qualquer processo de mudança que você precise comunicar às pessoas e colocar o plano para que essa mudança ocorra. Motive o elefante. Deixe o condutor agir com raciocínio lógico, mas motive o elefante fazendo ele sentir alguma coisa. Essa é a dica de hoje no Palavra Empreendedora. Até a próxima.